E complementar, vamos fazer um áudio agora para falar sobre os inelegíveis para qualquer cargo. São inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis são quem? Os estrangeiros e os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que estão inscritos no exercício militar obrigatório. Então, são inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Essa é 2. São inelegíveis para qualquer cargo os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais que tenham perdido os respectivos mandatos por infringência do artigo 55, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. O que este artigo fala? No inciso 1 e 2 diz assim, do artigo 55 da Constituição Federal: perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que seriam aquelas proibições de que desde a expedição de um diploma não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, não pode, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum nas entidades das leis anteriores, e não pode, desde a posse, ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerce as funções remuneradas. Desde a posse, não pode ocupar cargo ou função que sejam admissíveis ad nutum nas entidades do inciso 1A, não pode, desde a posse, patrocinar causa que haja interesse em qualquer das entidades do inciso 1, a linha A, não pode, desde a posse, ser titular de mais de um grupo ou mandato público eletivo. Ou seja, perderá o mandato o deputado ou senador, no artigo 55, inciso 1, que infringir qualquer das proibições do artigo anterior que eu acabei de ler, que é o 54, que se desde a posse são duas opções, desde a expedição do diploma são duas proibições e desde a posse são 4 proibições. E perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 2, cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ou seja, o que acontece? Os membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa, Câmara Municipal, a galera do Legislativo, do Congresso Legislativo Federal, que é o Congresso Legislativo Estadual, que são as Assembleias Legislativas, e Legislativo Municipal, que são as câmaras municipais e as câmaras legislativas, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do que eu acabei de ler, inciso 1 e 2 da Constituição. O que acontece? Eles são inelegíveis para qualquer cargo. Também são inelegíveis para qualquer cargo se eles perderem o mandato. Se eles perderem o mandato, imagina, das constituições estaduais, infringência de Constituição dos estados, eles perderam o mandato, ou eles perderam o mandato por uma infringência da lei orgânica do município ou do Distrito Federal, são inelegíveis para qualquer cargo. Então, essa galera do Legislativo que desobedece, como é que se diz? O que é isso, apontadora laser, gente? Ah, legal. Tá, não é isso que eu quero, desculpa. Caneta
vermelha. Ó, essa galera do Congresso, a galera da Assembleia Legislativa, o povo do Legislativo, da Câmara Legislativa, ou seja, do poder legislativo. Gente, ficou feio, hein? Essa galera do poder legislativo, que perder o mandato por infringência de uma Constituição Federal, especificamente inciso 1 e 2 do artigo 55, ou perder o mandato por alguma proibição da Constituição estadual ou da lei orgânica do município ou do Distrito Federal, serão inelegíveis para qualquer cargo. Desde quando que eles são inelegíveis para qualquer cargo? Para as eleições que se realizarem durante o período que sobra para o mandato para o qual foram eleitos. Por exemplo, faz um ano que ele foi eleito, aí ele perde o mandato, faltavam 3. Ele é inelegível por esses 3 restantes para as eleições que se realizarem durante o período que sobra, remanescente do mandato para o qual foram eleitos, e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato. Aí, digamos que ele terminaria o mandato, a legislatura, né, ao término da legislatura. Ele foi eleito no ano de 2020, e aí ele perdeu o mandato em 2021, 21, 22, 3, 4. Só em 2024 que ele ia sair. Vamos fazer de conta que em 2024... faz de conta que em 2024 termina a legislatura dele, mas ele saiu antes. Ele saiu em 2021. Então, ele é inelegível desde 2021, que é o período remanescente. Esse é o período remanescente, desde 2021 até 2024. E mais daqui até 8 anos, 2024, que é o período que acaba a legislatura, para frente. 8 anos seguintes, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aqui deu 8 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Só em 2032, depois de 8 anos depois do fim da legislatura, é que ele volta. Ok? Próximo slide. Eu quero uma tela normal. Como é que eu faço? Encolho aqui. Tela, barra de tarefas. Eu quero pausa. Vamos lá. Terceira opção de são inelegíveis, ó. São inelegíveis para qualquer cargo. O governador, o vice-governador. Vamos dar exemplo? Quem que é o governador nosso? Dória, né? O governador, vice-governador do estado e do Distrito Federal, o João Dória. O prefeito, nossa, então o prefeito, ó, governador do estado, vice-governador do estado do Distrito Federal, o prefeito, vice-prefeito. Então aqui tem o Dória, tem o Marco César, que perderem seus cargos, Marco César, Dória, que perderem seus cargos eletivos por infringência de um dispositivo da Constituição estadual, da lei orgânica do Distrito Federal ou da lei orgânica do município. Então, vamos lá, o Dória ou o Marco César, que perderem seus cargos por infringência de uma lei estadual ou uma lei orgânica do município, são inelegíveis para qualquer cargo para as eleições que se realizarem durante o período remanescente, que eu já ensinei, aquele período que falta para encerrar a legislatura, e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Seria a legislatura, certo? Então aqui, vamos pensar o Dória, governador, vice-governador, Marco César.
D de João Dória e o prefeito Marcos César Aga, MCA, Marcos César Aga, que perder o mandato porque ele infringiu uma Constituição estadual? Sim. Aí na prova vão perguntar porque ele infringiu, assim, o governador, o Dória, infringiu uma Constituição federal. Também, porque voltando lá no artigo anterior, são os chefes do legislativo. O governador já é executivo. Então, que o executivo, ó, governador executivo estadual e executivo municipal. Chefe do executivo estadual e executivo municipal que ofenderem a Constituição estadual para o Dória, que é o executivo estadual, e lei orgânica município para o Marcos César, que é o executivo municipal. Se o governador, o Dória, pensa para você ver, perde o cargo porque ele contrariou uma Constituição estadual do Estado de São Paulo, o Dória, ele vai ser inelegível para qualquer cargo. O Dória fica fora de qualquer eleição para as eleições que se realizarem no período que ele tinha restante do cargo dele e mais os 8 anos subsequentes ao término do mandato que ele ia terminar, se pudesse terminar. Então, além de terminou o período remanescente, mais 8 anos seguintes. Se o Marcos César ofende, ele perde o cargo dele porque ele ofendeu a lei do município aqui de Casabranca, ele se torna inelegível para as eleições que realizarem no período que sobrar para ele. Acabou o período de sobrar, mais os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual ele teria sido eleito. Ok? São inelegíveis para qualquer cargo. 4. Eu acho que é o 4, né? É ABCD 4. São inelegíveis para qualquer cargo os que tenham contra a sua pessoa representação julgada, os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral. Se você tiver contra a sua pessoa uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, então o que nós temos aqui? Uma representação contra a sua pessoa. Alguém vai lá e representa na Justiça Eleitoral contra você e a Justiça Eleitoral julga procedente essa representação. Então são duas coisas. Representação contra você, julgada procedente. 3 coisas. Por justiça comum? Não. Por justiça eleitoral. Pela justiça eleitoral. Se tiver uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral contra você, você vai se tornar inelegível para qualquer cargo? Não, porque além de ter uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral contra mim, é necessário ainda que essa representação julgada procedente contra mim pela Justiça Eleitoral tenha transitado em julgado. Mas não precisa de trânsito em julgado, é desnecessário o trânsito em julgado, se ela foi, olha aqui, se ela foi proferida por órgão colegiado, por isso ou. Vamos até pintar de roxo. Vamos pintar porque... Então essa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral contra mim deve ter transitado em julgado, ou caso não tenha transitado em julgado, deve ter sido proferida por órgão colegiado, ou seja, o órgão colegiado julgou procedente uma representação, um órgão colegiado da Justiça Eleitoral, né, contra mim, e eu vou ser inelegível para qualquer cargo. Não, tem mais requisitos. Não é só isso. É necessário que esse processo venha de apuração de abuso de poder. Então, eu tenho que ter poder para estar abusando dele. Quando eu for juíza, por exemplo, alguém que tem poder, abuso de poder econômico ou político,
Abuso de poder econômico ou político. Qualquer abuso de poder econômico ou político? Ponto? Não. Além de ser abuso de poder econômico ou político, deve ser para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Então, essa pessoa está concorrendo ou está sendo. Olha aqui, ó, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que está concorrendo, ó, para a eleição na qual concorre ou tenham sido diplomados. Então, os que tenham contra sua pessoa uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado. Olha aqui. 4. Decisão transitada em julgado ou proferida pelo órgão colegiado. 5. Em processo de abuso de poder econômico ou abuso de poder político. 6. Em qualquer caso, não. Para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. 7. Para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. E, bem como para que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, voltando ao exemplo. Qualquer pessoa que tenha uma representação julgada perante a Justiça Eleitoral, procedente em decisão transitada de julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico, ela é inelegível para qualquer cargo? Não. Não é qualquer pessoa, é aquela pessoa que teve uma representação procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada de julgado ou proferida pelo órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico, sim, ou político, até aqui está correto, mas que neste processo que tenha apurado o abuso de poder econômico ou político, ele era um processo para a eleição na qual concorrerem ou tenham concorrido. Então a pessoa já estava concorrendo a uma eleição, ou já tenham sido diplomados, e aí ela vem e sofre uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para se realizarem nos 8 anos seguintes. Ok, parabéns. São inelegíveis para qualquer cargo. Isso aqui cai muito. Vamos brincar. São inelegíveis para qualquer cargo, cai demais. Esses 10 temas, eles são, acredite, muito bons para questões. A VUNESP adora. Por que são inelegíveis para qualquer cargo? Vamos ver um por um, vamos ver as pegadinhas. Isso aqui é um prato cheio para cair na prova, gente. Prato cheio. São inelegíveis para qualquer cargo. Vamos lá. Vamos começar de verde. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial. Aí, ó, já tem uma diferença. Ó, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial. A VUNESP vai toda hora trocar isso aqui e vai falar órgão colegiado. Não é órgão colegiado, é órgão judicial. Como que eu desfaço? Isso aqui, gente. Não é um órgão colegiado, é um órgão judicial. Por que não está apagando? Ué, por que eu não estou conseguindo escrever? Como é que eu desfaço isso? Órgão judicial. Gente, por que não... Não sei. Aqui, vamos ver se apaga. Ai, que bom. Então vamos de novo. Isso aqui é um prato cheio. Verde claro. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial. Aqui já cabe muita questão com isso aqui. São inelegíveis para qualquer caso. Os que forem condenados, toda vez que você vê condenados, ó,
Os condenados. Eu não sei qual vermelho é mais forte, né? Eu quero um vermelho forte, ó, esse aqui. Os que forem condenados. Condenados em decisão transitada em julgado. Até aqui tudo certo. Transitado em julgado. Os condenados em decisão transitada em julgado. Se forem condenados em decisão transitada em julgado. Aí a pegadinha que vai vir nesse aqui, ó. Ou proferido por órgão judicial. Porque toda hora fala órgão colegiado. Aqui, ó, condenado por trânsito em julgado ou órgão judicial. Pegadinha super importante, preste atenção nisso. Por órgão judicial colegiado, tá? Órgão judicial colegiado. Pois é, tá falando isso mesmo, órgão judicial colegiado. Vamos voltar. Desde que a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Desde a condenação. Então, se você for condenado, desde a sua condenação, desde a sua condenação, até depois de 8 anos que você cumpriu a pena. Gente, você foi condenado. Vamos imaginar o Gidel foi condenado, tráfico de drogas, e ele cumpriu a pena já faz um mês. Ele já cumpriu, a pena dele está extinta, ele não deve mais nada, acabou, o Gidel cumpriu pena. Aqui para a Justiça Eleitoral, ele continua sendo, se ferrando, depois de 8 anos que cumpriu a pena. Após o cumprimento da pena, depois de 8 anos que cumpriu a pena, o Gidel vai poder se eleger. Mas vamos ver se cabe aqui o crime do Gidel? Se tem aqui o caso do Gidel? Vamos procurar. Contra a economia popular, fé pública, foi isso que o Gidel fez? Não. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, foi o que ele fez? Não. Contra o meio ambiente e a saúde pública? Não. Eleitoral? Não. Abuso de autoridade, condenação, inabilitação, prisão, função pública? Não. Lavagem, ocultação de bens? Não. Aqui o Gidel, tráfico de entorpecente. Aqui o Gidel, ó. Gidel. O Gidel, eu sinto muito, Gidel. Mas você, como foi condenado, você já cumpriu pena, você ainda não pode se candidatar por 8 anos. Depois que você cumpriu a sua pena, você não pode se candidatar por 8 anos, tá? Agora, olha só, se você for condenado por uma decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, não consigo pintar mais de amarelo, um órgão judicial colegiado por tráfico de entorpecentes, você vai ser inelegível para qualquer cargo até depois de 8 anos, depois que você terminou o cumprimento da pena. Agora, se você pratica um racismo, se você pratica o crime de racismo, aquele dia que a Sheila gritou pro cara que entrou lá, seu preto. A Sheila, quando praticou racismo, pelo amor de Deus, ela não pode, depois de ser condenada por esse crime de racismo, a Sheila não vai poder se candidatar, mesmo depois de cumprir a pena 8 anos depois. Se a pessoa cometeu tortura, se ela praticou terrorismo, TTT, ó, e os hediondos, ela não pode ser candidata elegível, ela é inelegível para qualquer cargo até depois de 8 anos depois que cumpriu a pena. Quem mais? São 10. Sabe o que a Vunesp adora perguntar? Esses eleitorais, vamos direto ao ponto, ó, eleitorais. Se for condenado por um crime eleitoral, a Vunesp vai falar assim, nossa, ele foi condenado por um crime eleitoral com trânsito em julgado e também foi proferido por um órgão judicial colegiado e ele está inelegível para qualquer cargo. Essa afirmação está correta?
Você fala, claro, você vai feliz da vida no eleitoral. Mas não é todo crime eleitoral que isso acontece. Não é. É somente para os eleitorais nos quais a pena seja privativa de liberdade. PPL, eleitorais com pena PPL, privativa de liberdade. Se o eleitoral não tiver PPL, ele cometeu um crime eleitoral sujeito a pena de multa. Não entra neste inciso aqui, tá? Não é qualquer crime eleitoral, é somente crime eleitoral sujeito a PPL. A VUNESP adora perguntar isso. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Não é qualquer crime eleitoral. Então, se a questão fala assim para você. São inelegíveis para qualquer cargo os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes eleitorais. Ponto. Incorreta, porque não é só pelos crimes eleitorais. São os crimes eleitorais, sim, para os quais a lei comine a pena privativa de liberdade. Parabéns. Vamos ver. Tem mais algum? Abuso de autoridade. Se ele for condenado por abuso de autoridade, ponto. Não. Só abuso de autoridade, mesmo que tenha trânsito em julgado, não é inelegível para qualquer cargo, só abuso de autoridade. Por quê? Porque é necessário que o abuso de autoridade seja nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública. Então, esse abuso de autoridade deve ter ocasionado a condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública, aí sim ele é inelegível. Não é só abuso de autoridade, não. Tem que ser abuso de autoridade com condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública. São inelegíveis para qualquer cargos que foram condenados até em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelo crime de economia popular. Pelo crime de economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, são crimes que, se você cometer um crime condenado no estado de julgado contra a economia popular, contra a fé pública, contra a administração pública ou contra o patrimônio público, você se tornará inelegível para qualquer cargo. Desde depois de 8 anos depois que você cumpriu essa pena aqui, ó. Você está cumprindo uma pena contra a economia popular, contra a fé pública, contra a administração pública ou contra o patrimônio público. Depois de 8 anos que você cumpriu essa pena, você vai voltar a se candidatar. Por enquanto, meu filho, você está inelegível para qualquer cargo. Agora, se você cometer um crime contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula falência, olha a lei de falência aqui. Se você cometer um crime contra o patrimônio privado, se você foi condenado, né? Não é só cometer um crime, é condenado, né? Por um crime contra o patrimônio privado, condenado por um crime contra o sistema financeiro, condenado por um crime contra o mercado de capitais ou os previstos na lei de falência, você vai ser inelegível por 8 anos depois que você cumpriu a pena. Inelegível 8 anos depois que você cumpriu a pena, isso é muito bom, né? Para evitar, para a gente tentar ser correto, fazer o bem do jeito que tem que ser. Agora, se você cometer um crime contra o meio ambiente e a saúde pública, tem um detalhe que cai na VUNESP, é o seguinte, deixa eu ver. Esse crime, gente, contra o meio ambiente e saúde pública, na verdade é o seguinte,
Se você é condenado por um crime contra o meio ambiente, contra a saúde pública, uma sentença transitada em julgado, desde a condenação até 8 anos depois, você é inelegível para qualquer cargo. Crime de meio ambiente, contra o meio ambiente, contra a saúde pública. Também. Eu ia falar que era específico do contra do meio ambiente, mas não é específico do meio ambiente um crime. Todos esses crimes, esses 10 crimes que eu acabei de falar, eles não se aplicam aos crimes culposos. Se você cometer um desses crimes culposamente, você não será inelegível para qualquer cargo, é somente para crimes dolosos. E aqueles definidos em lei, também como menor potencial ofensivo, não entra aqui, nem os crimes de ação penal privada não entra aqui. Acredite se quiser. Ok? Então, contra o meio ambiente, então, também podemos dizer que você é condenado por um crime contra o meio ambiente, condenado por um crime transitado em julgado por órgão judicial colegiado desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento da pena por um crime contra o meio ambiente, doloso, tudo isso aqui é doloso, eleitoral doloso, abuso de autoridade doloso, nos casos de perda do cargo e inabilitação doloso, tráfico de entorpecente, racismo, droga, tortura, terrorismo doloso, contra a economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público doloso, contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, previsto na lei de falência, doloso, tudo doloso. Aqui, ó, você é inelegível para qualquer cargo doloso, né? Se você é condenado em decisão transitada em julgado, feita por órgão judicial colegiado, desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento da pena, se você é condenado no crime de lavagem, de ocultação de bens, direitos e valores, lavagem de porco não, é lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, você é inelegível para qualquer cargo se você for condenado com a decisão transitada em julgado ou órgão judicial colegiado, desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento da pena, mas desde que seja doloso, tá? E vamos ver agora um coxo. Se você for condenado por um crime de redução à condição análoga de escravo com trânsito em julgado por órgão colegiado ou por órgão judicial colegiado, desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento dessa pena de redução condição análoga de escravo, você é inelegível para qualquer cargo. Qualquer crime que você seja condenado contra vida, homicídio, culposo, tudo doloso. Doloso, dignidade sexual, doloso. Então, contra a vida e contra a dignidade sexual. Se você for condenado com trânsito em julgado, ou se você for condenado por uma decisão proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até 8 anos depois do cumprimento da pena, você é inelegível para qualquer caso. Se condenado para qualquer cargo, se condenado por crime contra a vida ou dignidade sexual. E, por fim, se você for condenado por um crime, pensa, praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. Organização criminosa, quadrilha ou bando. Se você for condenado com uma sentença transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por um crime de organização criminosa, quadrilha ou bando, você é inelegível para qualquer cargo. VUNESP. Vamos ver como que a VUNESP faz. Agora nós vamos fazer de azul. Nós vamos fazer azul e vermelho. É inelegível o que for condenado em decisão transitada em julgado. Até aqui tá certo. Em razão de ter desfeito vínculo conjugal para evitar caracterizar inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Eu ainda não estudei isso, pode ser que esteja para frente. Logo após o cumprimento integral da pena, logo após o cumprimento, não, é depois de 8 anos ela se torna elegível, tá? Então, isso aqui você sabia mais ou menos. Não é logo após o cumprimento, é 8 anos depois do cumprimento da pena que você se torna inelegível. É inelegível a pessoa condenada por qualquer crime eleitoral. Olha que pegadinha boa, não é qualquer crime eleitoral, é somente o condenado a PPL.
Muito boa essa pegadinha da VUNESP. Assim que cumprida integralmente a pena, torna-se elegível? Nossa, parece que é bonito isso. Não, não é, gente. Aqui no eleitoral não é assim. Você não pode, não é assim que você cumpriu. Depois de 8 anos que você cumpriu. Lembra do Gidel, né? O Gidel cumpriu a pena já, mas ele tem que ficar 8 anos. Se ele quiser ser presidente do Brasil, o Gidel tem que aguardar 8 anos. Assim que cumpriu a pena, tá errado. Já vai para a próxima. É automaticamente inelegível. Pelo prazo de 8 anos, aquele que tiver suas contas. Ah, essa eu já vi. Não tem essa coisa aqui, é bem incompleta. Tá bem incompleta essa aqui. Tá super incompleta. E eu acho que essa palavra automaticamente também tá muito esquisita. Tudo tem que aguardar o trânsito julgado, né? Não é assim, não. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a correta é a letra A. Vamos pintar de azul. É inelegível o que for condenado em decisão transitada em julgado, em razão de ter desfeito vínculo conjugal para evitar a caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Vamos só ver aonde que está este artigo. Agora eu abri o site que é concurso. Como que tá mesmo? Tá a fraude, né? Peraí, só um minutinho, vou pôr pause aqui então, para poder. Perfeito, eu achei aonde que tá. Tá no parágrafo 1, inciso 1, a linha N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial, de novo colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhece a fraude. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem. Próximo slide. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. Novamente, gente, a repetição é a forma de memorização que eu encontrei para mim quando o assunto é assim. Então, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. O oficialato, o que é? É o cargo das Forças Armadas. O Luizinho, por exemplo, ele é um oficial das Forças Armadas. Se ele for declarado, gente, se o Luizinho for declarado indigno, aí eu já não acredito mais em nada, né? Eu acho bem improvável que ele seja declarado indigno. Mas se acontecer de Luizinho um dia for declarado indigno de oficialato, de ser oficial das Forças Armadas, o Luizinho nunca vai passar por isso, porque ele é muito digno, cara, ele é uma graça. Mas se ele tiver algum amigo que seja declarado indigno do oficialato, fica lá fazendo palhaçada lá no quartel, condutas não, de reputação não ilibada, de mau comportamento, bebendo, bebedeira, mulherada, etc. É indigno do oficialato, tem que ter honra, tem que ser correto. Então, os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatível com o seu oficial do exército, das Forças Armadas, você não pode ser elegível, você é inelegível para qualquer cargo durante 8 anos depois que você teve essa declaração horrível contra você. Ok? Até aqui tranquilo, o exemplo foi fácil. Agora, vamos ver, os que tiverem suas contas, essa aqui cai e despenca. Como cai? Na questão anterior estava lá, os que tiverem suas contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eles encurtam isso aqui. Olha a quantidade de linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, são isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas. Contas rejeitadas, vamos pintar de vermelho aqui, ó. Contas. Eu gosto do vermelho mais vermelho, que é esse aqui. Contas. Que coisa. Contas rejeitadas. Só isso? Não. Quando você vê uma questão, teve suas contas rejeitadas. Pinta, gente, por favor. Não quer pintar. Tá bom, então eu posso pintar de vermelho? Então, vamos apagar tudo. Aqui você já entendeu, certo? Foi fácil o exemplo que eu dei. Os que forem declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos, beleza. Aqui, vamos pintar de vermelho. Esse vermelho que eu quero. Quando eu clico nele, ó, vermelho escuro, eu clico no escuro, eu selecionei o escuro. Agora eu clico nesse. Então, se eu quero esse segundo, é o vermelho que eu quero. Então, apaga. Que esse artigo é muito importante. Tá no vermelho que eu quero? Tá. Quando não tem branco em volta é porque tá. Então é o seguinte, os que tiveram suas contas relativas, vamos gravar só o que importa. Os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, contas rejeitadas. Tá. Teve sua conta rejeitada? Não quero nada errado aqui não, quero tudo bonitinho. Teve sua conta rejeitada? Ele já é inelegível para qualquer cargo? Não. Se você ler lá a questão assim, teve sua conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, ele é inelegível para qualquer cargo. Não é, gente. Aqui tem 9 linhas. Você não vai, a VUNESP, nem a CESP vai conseguir encolher isso aqui. Falou de contas rejeitadas, são 9 linhas. Então vamos tentar encolher as palavras que são necessárias para que a questão possa estar correta com o mínimo de linhas possíveis. Então, os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, peraí, que a VUNESP também vai tentar fazer você errar aqui, ó. Ela vai colocar irregularidade sanável, é por irregularidade insanável. Deu para ficar claro? Que é irregularidade insanável. Pelo amor de Deus. Insanável. Que configure ato doloso. Olha o tanto de coisa. Não é só conta rejeitada. Tem que ser irregularidade insanável. Tem que ser o ato doloso de improbidade administrativa. Então vamos gravar as palavras-chave. Estou deixando bem bonitinho para você não esquecer. Então tem 3 frases, a gente já conseguiu isso aqui, ó. São inelegíveis para quaisquer cargos. Quem tiver suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato culposo de improbidade administrativa? Não, que configure ato doloso. Então, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade. Que mais? E por decisão irrecorrível. Decisão irrecorrível. Cuidado com o I aqui, porque você pode colocar lá decisão recorrível, né? É decisão irrecorrível do órgão competente. É do Tribunal de Contas, gente?
Alguém aqui está falando a palavra Tribunal de Contas? Você leu aqui por enquanto? Não. Eu li órgão competente. Decisão irrecorrível do órgão competente, tá? Aí tem uma exceção. Vamos para outra cor, amarela? Salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Então, não precisa ser recorrido porque ela foi suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Eu tô ficando paranoica com a cor, né? Eu tô achando esse amarelo muito murcho. Eu quero um amarelo vivo. Então vai ficar assim mesmo. Esse aqui tá mais animado, ó. Salvo se houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Ok. Para as eleições. Então, aqui tá tudo certo. Então, a primeira... A primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, a gente conseguiu falar o que que é. Então, são inelegíveis para qualquer cargos que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções. Então, é qualquer conta? Não. Olha, isso aqui também pode ser interessante. É uma conta relativa ao exercício de cargo ou funções públicas. Então, vamos pensar assim. Os que tiveram suas contas relativas à administração de dinheiro. Não. É relativa ao exercício do cargo dele, né? Suas contas do cargo de prefeito, suas contas de governador, suas contas relativas à sua função. Então, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou função rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, são 4 linhas. Salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Então, é uma exceção. E aí depois vem o básico que nós já sabemos, que eles são inelegíveis para qualquer cargo. Para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. Contados de quando? Contados a partir da decisão, da data da decisão que o órgão competente decidiu que as contas foram rejeitadas por ato doloso de improbidade, que não, a partir da decisão, que não cabe mais recurso, aplicando-se o disposto no inciso 2, artigo 71 da Constituição Federal. A todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. O que diz o artigo 71, inciso 2? O artigo 71, inciso 2 da Constituição fala assim: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa, perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, vou ler mais uma vez. São inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício do cargo ou função pública rejeitada por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da publicação, da decisão, contados a partir da decisão, aplicando-se o inciso 271 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão. O 71 fala Tribunal de Contas, então eu disse que não falava, mas fala, implicitamente. Então, aplicando-se a decisão do artigo, aplicando-se o artigo 71, inciso 2, a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão, ou seja, todo mundo que gasta despesa tem que se sujeitar ao Tribunal de Contas que houverem agido nessa condição. Questões.
Olha aqui, ó. É inelegível o condenado. A lei complementar, lei ficha limpa, lei complementar 135 de 2010, conhecida como lei da ficha limpa, trouxe alterações à lei complementar 64 de 90, que contempla casos de inelegibilidade na forma exposta ao artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal de 88, assinar a alternativa correta de acordo com os referidos diplomas legais. É inelegível o que for condenado. Em decisão transitada em julgado. Em razão de ter desfeito vínculo conjugal para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Eu repeti questão, né? Isso aqui a gente já acabei de falar, que é inelegível, condenado em decisão transitada em julgado, em razão de ter desfeito vínculo conjugal para evitar a caracterização. Pelo prazo de 8 anos, separa para fingir que não está junto, né? De mentirinha. Simulação. Após 8 anos dessa decisão que reconhecer a fraude, ele é inelegível. Certo? Cadê o erro? Das outras a gente já... É bom repetir, né? Para memorizar. Relembrar é viver, como diz o meu querido Fernando Gagliardoni. Logo após o cumprimento integral da pena. Não é logo após. Não tem nada de logo após. É 8 anos depois. Pelo amor de Deus. É inelegível a pessoa condenada por qualquer crime eleitoral. Qualquer crime eleitoral? Não, crime eleitoral sujeito a PPL. Assim que cumprida integralmente a pena, não. São 8 anos depois que cumprida. Gente, eles estão querendo dizer pra gente que cumpriu a pena, tá tranquilo? Lembra do Gidel? Não, cumpriu a pena depois de 8 anos que você cumpriu, você fica se ferrando ainda. Então tá muito bom essa ideia da lei da ficha limpa. É automaticamente inelegível pelo prazo de 8 anos aquele que tiver suas contas ao exercício julgada irregular do Tribunal de Contas. Gente, são só 2 questões, 2 linhas, ó. Conta relativa ao exercício irregular, ó, 2 linhas, joga fora. Você lembra do que eu disse? São inelegíveis para qualquer cargo que tiver suas contas julgadas irregulares pelo órgão competente por ato doloso de improbidade administrativa em decisão irrecorrível. E tem mais uma coisa, além de ser uma decisão irrecorrível, tem que ser insanável, né? Então, para relembrar em viver, relembrar é viver, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública rejeitada por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º, parágrafo artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. A todos os ordenadores de despesas. Olha só, é um artigo que eu não tinha notado na hora que eu estava lendo, né? Eu não frisei muito esse sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Se você é um mandatário de um órgão, uma empresa, etc., que administra dinheiro, você é um mandatário, você não pode falar, foi ele que mandou. Você vai se responsabilizar também. Ou seja, a lei da ficha limpa realmente é muito legal. Ela é muito correta, né? Eu estou muito orgulhosa da lei da ficha limpa. Aqui, ó. São inelegíveis para qualquer cargo. Volta. São inelegíveis para qualquer cargo. Vamos voltar? Para qualquer cargo. Gente, cadê o cargo daqui? Vocês entenderam, né? São inelegíveis para qualquer cargo os detentores de cargo na administração pública, direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. O que quer dizer isso aqui? Os detentores de cargo, que já têm um cargo na administração direta ou indireta, que se beneficiem a si mesmo ou a terceiro pelo abuso de poder econômico ou político, ou que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Até aqui está tranquilo. Eu quero lembrar uma coisa, está me confundindo muito com aquele outro inciso. Fala assim, os que tenham contra sua pessoa, lembra? Fala assim, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegial em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual concorram ou tenham concorrido ou tenham sido diplomados. Então, ele tem uma representação julgada procedente na Justiça Eleitoral em uma decisão transitada em julgado, num processo de apuração de abuso de poder econômico ou político. Aqui tem um processo de apuração de poder econômico ou político para a eleição na qual concorram ou tenham sido diplomados. Então, abriu um processo, ele está concorrendo a uma eleição, ele já foi diplomado, aí abre um processo de apuração de abuso de poder econômico por alguém que deu uma representação contra essa pessoa, a Justiça Eleitoral vai lá e julga procedente essa representação com trânsito em julgado. Esse é o a linha D. Esse que você está falando agora, a linha H, está falando assim, os detentores de cargos da administração direta ou indireta fundacional já são detentores de cargo, não é um processo judicial, processo durante um processo eleitoral que ele já recebeu, que ele já está diplomado, é um processo eleitoral. Não se trata de uma denúncia, de uma representação feita durante o processo sobre a eleição dele durante o processo. Não, esse inciso H não é o mesmo que você acabou de ler, porque o que você acabou de ler estava falando de um processo, lembra? Estava falando de um processo de apuração de abuso de poder econômico para a eleição na qual concorreu ou tenha concorrido. Durante a eleição que ele estava concorrendo, ou que ele já ganhou ou não, fizeram um processo de abuso de poder econômico. E ele foi condenado, como realmente praticou abuso econômico. Agora aqui não. Aqui fala os detentores de cargos de administração direta e direta fundacional que se beneficiarem a si mesmo pelo abuso do poder econômico ou político e forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial policiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para se realizarem no ano seguinte. É a mesma coisa do outro, só que o outro fala uma representação julgada procedente e lá fala processo. E aqui não fala representação julgada procedente, nem fala processo. Mas, aparentemente, é a mesma coisa. Não vejo diferença entre esses dois. Caso eu esteja enganada, caso uma questão me confunda sobre isso, a gente faz um novo slide. E vamos ver verdinho agora. São inelegíveis para qualquer cargos que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, ou seja, no banco, que tenham sido os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, eles hajam exercido nos 12 meses anteriores cargo ou função de direção, administração ou representação enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Dá um exemplo. Não tem como eu te dar um exemplo porque eu não entendi lufas, patulhas, nada. Então eu vou apagar e vamos começar de novo. Os que em estabelecimento de crédito, o cara está lá no banco, financiamento seguro, tenham sido ou estejam sendo, eles são o quê? Objeto de processo
de liquidação judicial. Gente, os que estão sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial hajam exercido nos 12 meses anteriores à decretação da liquidação judicial. Então, eles hajam exercido, nos 12 meses antes, um ano atrás, 12 meses antes, a respectiva decretação da liquidação judicial. Eles hajam exercido um cargo, função de direção, administração, função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Em estabelecimento de crédito tenham sido ou estejam sendo objeto de liquidação judicial. Eu não consegui entender ainda. Pensa para você ver. O banco, uma pessoa que trabalha no banco. Para mim, os que em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro é banco, né? Não fala banco, mas estabelecimento de crédito, financiamento ou de seguro tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação. O que seria um objeto de processo de liquidação, gente? O objeto de processo de liquidação, objeto de processo de liquidação judicial é para fazer conta, para liquidar, né? Fazer a conta, ou pode ser tipo uma falência, sei lá, vamos liquidar isso aí. Eles exerceram um ano antes da decretação da falência, na verdade não fala falência, fala um ano antes da decretação da liquidação judicial ou extrajudicial. Eu subentendo ser uma falência. Se eles não, enquanto não forem exonerados, olha lá, enquanto eles não forem exonerados dessa função, por que eles não podem ser? Ah, entendi. Porque se eles estão nessa função, eles não podem ser eleitos porque eles têm acesso a muito dinheiro, eles são muito influentes. Então eu entendi agora, demora, né? A gente pode ler 30 vezes, não tem pressa, estamos aqui para isso. Olha, os que tenham os que em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercidos nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Por quê? Porque essas pessoas, se elas forem elegíveis, elas são muito visadas e elas têm dinheiro na mão, né? Elas podem ser muito influentes, influenciadas, influenciar todo mundo, enfim. Essa galera que está aqui e cuidou dessa parte de direção, né? De administração de uma empresa de crédito, financiamento e seguro, um estabelecimento que tenha sido objeto de liquidação judicial, é inelegível para qualquer cargo. Essa questão aqui, para ser sincera, eu achei bastante diferente, porque não tem uma condenação. Aqui a pessoa é suspeita, ela só está lá em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que é um estabelecimento de crédito ou seguro que esteja sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, que ela tenha isso que já faz 6 meses que ele saiu de lá, não importa. Se faz 12 meses anteriores à decretação da liquidação, até um ano antes ele é suspeito. Ou seja, se ele foi cargo, uma função de direção, administração, ou representou aquela empresa que está sob processo de liquidação judicial ou extrajudicial, ele não pode ser elegível, ele é inelegível para qualquer cargo, enquanto não for exonerado de qualquer responsabilidade. Ele não pode assumir o ser presidente sendo dono da, tipo assim, vamos fazer de conta, sendo o cara que vai fazer falência, recuperação judicial, por exemplo.
Vamos dar uma pausinha e depois a gente volta para o próximo slide.